Eu sou João Eli de Campos, de Brasília. Eu vou falar sobre o transtorno dismórfico corporal, a busca equivocada por procedimentos estéticos. Eu sou cirurgião dentista, formado pela Universidade Federal de Goiás, especialista em harmonização orofacial pela Facerra, mestrado eu terminei em harmonização orofacial também pelo European Face Institute e Universidade Europeia Miguel de Cervantes, Espanha, doutorando em ciências biomédicas pela UNIR Argentina e autor do livro A Busca Equivocada por Procedimentos Estéticos, Transtorno Dismórfico Corporal. A questão problema que eu trago para falar sobre o transtorno dismórfico corporal é quais são as implicações desse transtorno, do transtorno dismórfico corporal, TDC, dismorfofobia, para a prática clínica. Esse é um transtorno que ele gera um sofrimento muito grande, gera um sofrimento psíquico. E quais que são as implicações do transtorno nos contextos das intervenções? Como a tentativa de contribuição, eu trago a sugestão de algumas questões que funcionarão como um rastreio inicial do transtorno. Então, eu tenho lido, tenho estudado sobre o transtorno, tenho publicado alguns artigos que estão aí na tela, sobre essa questão de a relação do transtorno com a busca equivocada de um tratamento que não é o correto, que a gente no decorrer da apresentação vai ter mais noção, porque o paciente ele tem esse equívoco, Por isso o nome do livro, por isso essa associação. Então vamos ver como que esse conceito ele evoluiu, Então as primeiras coisas que tem escritas sobre o transtorno é sobre foi Heródoto, no mito da garota feia de Esparta, que ela era levada por uma enfermeira para a beira de um templo para poder se livrar da falta de beleza, da falta de atrativos. E mais recentemente nós temos Enrico Morselli, já em 1886, que ele descreve o TDC já assim com muita semelhança ao que nós temos hoje. Então ele via mostrava que era um defeito, que a pessoa percebia essa feiura, esse problema que só ela praticamente via e ela ficava assim muito ligada a isso, mas a aparência dela era normal. Aí ele publica em 1891 um artigo e já cria a expressão dismorfofobia, que é uma palavra que vem do grego, dis, anormal, e morfia, a forma do corpo. Já Pierre Janot, em 1903, aí ele descreve o transtorno como uma obsessão, uma vergonha pelo corpo. O famoso Kraepelin, ele considerou o transtorno como uma neurose compulsiva e inseriu a dismorfofobia como um espectro fóbico devido à ansiedade e ao medo que o transtorno gera. Emil Kraepelin foi um grande psiquiatra e ele é o pai da psiquiatria moderna. Já Freud, Sigmund Freud, ele traz dentro da psicanálise o homem dos lobos, que aí ele apresenta esse paciente dele, que é um russo, ele apresentava sintomas que eram sugestivos de dismorfofobia, de um transtorno dismórfico corporal, porque ele tinha um espelho que ele trazia com ele e ele verificava o nariz fixamente muitas vezes, porque ele achava que estava defeituoso, que estava mutilado por um procedimento que ele tinha feito, um procedimento estético. Ivo Pitangui, agora em 1976, um brasileiro, ele colocou o complexo como o complexo de Quasímodo. Quasímodo é uma palavra que significa desfigurado, feio, e isso aí tem a ver com a personagem de Victor Hugo do Corcunda de Notre Dame. Só em 1987 que os critérios diagnósticos do TDC foram estabelecidos. E em 1994
é que o conceito veio à tona, né? Então, a gente tem aí Catherine Phillips, que é uma grande pesquisadora nos últimos 30 anos, uma professora americana de Nova York, e ela tem vários artigos falando sobre o TDC, alguns livros já publicados, e ela recomenda para o TDC a terapia cognitivo-comportamental. Então, e o que é o transtorno? Ele tem a ver com a imagem, né? Então, vamos ver como é que também o conceito da imagem ele vem sendo construído nos últimos 500, 600 anos, que vem de Ambroise Desparret a Paul Schilder, né? Então, Ambroise Desparret, ele é um francês do século XVI e ele que dá o início da história da imagem corporal, né? Ele era um médico, cirurgião, e ele foi a primeira pessoa que descreveu o membro fantasma e caracterizou isso como uma alucinação de um membro ausente que parece que está presente, né? Então ele foi um grande estudioso, porém ele era muito discriminado porque ele não sabia latim, ele só escrevia e lia em francês, né? Pierre Bonnouet, da escola francesa, em 1905, ele coloca o transtorno como uma perturbação da imagem corporal, né? Ele é que traz esse nome esquematia, que é uma distorção do tamanho de áreas do corpo. Então ele já começa a agregar alguma coisa a mais. E a primeira utilização do termo, a primeira vez que foi utilizado esse tão importante conceito do esquema do corpo. Foi Bonnier concebido do tema como a soma de todas as sensações vindas de fora do corpo. Isso é que se denomina esquema corporal, né? Henry Head, que é um neurologista britânico, que foi o primeiro a estudar os aspectos neurológicos, psicológicos e psiquiátricos ligados à imagem corporal, né? Em 1911, ele desenvolveu o esquema corporal e enfatizou o papel de orientar a postura e os movimentos corporais. Esse termo passa a ser entendido como um modelo postural padrão que cada pessoa constrói a partir de si mesma, né? Então, a imagem corporal vai aumentando o entendimento, né? As pessoas vão aumentando o entendimento, até que Paul Schilder, né? Que já é um profissional bem mais assim, abrangente no seu estudo, porque ele é médico, ele tem formação em psicanálise e filosofia, e aí ele publicou esse livro, A Imagem do Corpo, as Energias Construtivas do Psiquismo, em 1935, e essa obra ela é importante até hoje, porque ela veio trazer uma dimensão super diferente da imagem corporal, que agregou aspectos neurofisiológicos, sociais e afetivos. E a pesquisadora bem recente, Jimenez Flores, já em 1917, ela mostrou que até as crianças já de 5 anos, né, ela deu uma ênfase nisso, que essas crianças já têm uma insatisfação com a imagem que elas percebem. Então, hoje, com a internet, nós temos uma revolução na imagem, né? A imagem hoje, você faz determinadas escolhas. A sua identidade, ela não é algo tão preciso como se diz Bauman Zumit, no livro Identidade de 2005, onde ele coloca que a internet ela facilita a expressão de identidades que a gente pode utilizar, né? E aí essas identidades elas se tornam incertas e transitórias. E isso as identidades sociais, culturais, sexuais, né? Então, a gente está consciente que esse pertencimento, que essa questão de identidade, isso já não é mais na nossa sociedade assim, uma coisa que tem a solidez de uma rocha, né? São revogáveis e negociáveis. Você aborda aí a questão muito importante também das redes sociais, né? Então, hoje em dia aí temos redes sociais como o próprio Instagram, né, que é pautado em imagens. E aí eu sempre penso que a sociedade vamos colapsar, né? Porque ao mesmo tempo em que há uma
cobrança muito grande pela imagem, pela aparência física nas redes sociais, há uma oferta muito grande de comidas, alimentos hipercalóricos, junk food, aí, né, temos anúncio o tempo todo. Então, ao mesmo tempo que a sociedade cobra essa imagem perfeita, essa aparência, temos uma infinidade de anúncios e de ofertas de alimentos industrializados, alimentos hipercalóricos. Então, isso gera essa série de transtornos, né? O transtorno dismórfico corporal e todas as comorbidades que você apresenta aí. E as redes sociais, elas podem trazer um colapso. Por quê? Porque o Instagram ele é pautado por imagem, é pautado por informações um tanto quanto difíceis da gente seguir porque tem um que fala algo, tem outro que fala contrário. Então, isso vai trazendo alterações nessa questão da percepção da nossa imagem. E, ao mesmo tempo que o Instagram coloca uma imagem perfeita, né, há uma cobrança muito grande quanto à aparência física, também há uma oferta de alimentos hipercalóricos, né, e isso é um prato cheio para se formar os transtornos relacionados com a imagem. E tem muita coisa ainda que precisa ser abordado em relação ao transtorno dismórfico corporal, que é uma questão que tem muito para se pesquisar. A própria Universidade aqui de Brasília, ela tem o inventário dos transtornos alimentares do Brasil, né, e que acaba passando pelo contexto da imagem. E o nosso tempo de tela hoje? Ele vai estar diretamente relacionado, ele vai influenciar com as nossas escolhas emocionais e vai afetar a questão da saúde física, da saúde mental e social, né? E as mídias sociais, elas vão influenciar. Esse tempo de tela pode ser o quê? Um fator que vai alterar a nossa percepção corporal. Pode até diminuir. Às vezes, vai aumentar o valor de uma parte do corpo, que é a face, como já começou com o próprio cinema, lá em 1925, né? Começou antes, mas pegou mesmo por essa data aí, onde a gente não tinha essa questão de uma imagem do rosto tão em close-up, né? A questão de esse desentendimento com a própria imagem, o que acontece? O risco de suicídio aumenta, porque principalmente quando a pessoa que busca por alterações da imagem, as cirurgias falham, né? Então aumenta muito isso aí. E a medicina tem trabalhado no sentido de reabilitar essa imagem após os procedimentos, né? Para que a imagem corporal seja construída de uma maneira positiva, que a pessoa se afirme, ela se veja com esse novo visual e aceite e passa a ter uma vida melhor depois de qualquer procedimento nesse sentido, né? E ocorre a reabilitação e a promoção da saúde física, mental e social do indivíduo quando os procedimentos vão para frente, né? E aí tem uma notícia, né, sobre os filtros, sobre o problema da dismorfia, né, e o quanto a edição de fotos traz coisas que são boas, mas também pode fazer com que a gente não mostre quem realmente a gente é. Então, e o que são as atitudes hoje que a gente tem em relação ao corpo, né? Tem esse artigo do Sager, né, os efeitos da imigração sobre o homem do Oriente Médio, né, quando ele chega na sociedade ocidental. Então, ele mostra, dentro desse estudo, que a ocidentalização, a globalização, a urbanização, a industrialização, tudo isso afeta a questão de como nós reagimos perante a sociedade, perante esse novo processo de construção da identidade. Então, e há uma diferença entre como o homem e a mulher reage a essas questões. O homem pode desenvolver um problema com a imagem, né? E só que ele vai ficar o quê?
mais calado, né? Ele também vai ter influência da mídia. Então vamos ver o que justifica, né? O que tem sobre o transtorno dismórfico corporal. Transtorno dismórfico corporal, TDC, Body Dysmorphic Disorder, BDD, né? BDD. Então, o transtorno dismórfico corporal ele pode aumentar a chance de suicídio de 6 a 45 vezes. Né? Então, nós temos que voltar o olho para esse paciente, porque ele procura, como é o título da minha palestra, ele busca equivocadamente a procedimentos estéticos. Ele não tem consciência que ele deveria ir ao psiquiatra, ao psicólogo. 20% dos jovens que têm o transtorno dismórfico corporal, TDC, eles podem abandonar a escola. Né? O psiquiatra ele vai ser procurado só tardiamente e após o paciente já ter feito vários procedimentos estéticos indevidos, desnecessários, né? Com cirurgiões plásticos, com dentista, com dermatologista e ter passado por procedimento que ele poderia ter evitado, por sofrimento que ele teria evitado. E hoje a gente ainda pode colocar outros profissionais que também estão sendo inseridos nesse mercado, que é o caso de biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros, fisioterapeutas, né? Os próprios esteticistas também estão nesse contexto. E a associação com traumas, né, na infância, na adolescência, também bullying, maus tratos, tudo isso tem a ver com a incidência e a associação com o diagnóstico do transtorno dismórfico corporal. Né? Aí vem de deficiências afetivas, abandono, negligência, abuso físico ou sexual, níveis baixos de atenção dos pais, né? Nível baixo de atenção que é percebida por esse indivíduo. Porque normalmente, às vezes são 4 filhos e um tem uma carência maior do que os outros por uma questão do próprio temperamento e de personalidade. E importante a gente entender que o nosso cérebro, ele, de acordo com o estudioso MacLean, ele é dividido em 3 partes. Né? Então tem o cérebro dos mamíferos, né? O cérebro que é o neocórtex, que é o último, é onde está mais, onde incide mais problemas relacionados com as patologias que a gente tem hoje, como Alzheimer, né? E o cérebro reptiliano. E essa teoria ela foi elaborada por Paul MacLean lá em 1970, mas ele só veio a publicar esse livro, o The Triune Brain in Evolution, Role of Paleocerebral Functions, só em 1990. Né? E aí ele colocou que o cérebro é dividido em 3 diferentes unidades funcionais, né? Que é o neocórtex, o sistema límbico e o sistema reptiliano. Né? Então, esse é um processo que ele mostra a evolução do cérebro. Essa teoria, ela está bastante divulgada e nós temos uma neurocientista que ela teve uma comunicação pessoal comigo, que é a doutora Rosa Moura. Então, o cérebro mais novo, que é o neocórtex, é o cérebro do pensamento, né? O cérebro que é ligado à questão do intelecto, da nossa parte racional, onde está a linguagem, né? Que a linguagem é algo que nós só conquistamos mais recentemente, e tudo que está relacionado com a nossa personalidade. Né? Agora, o cérebro, esse cérebro emocional, que a gente vem herança dos mamíferos inferiores, que é a parte que está relacionada com as emoções. Né? E o cérebro mais primitivo seria o cérebro reptiliano, que é um cérebro instintivo, que vai controlar os nossos desejos primordiais, busca por orientação sexual, por comida, por bebida. E essas partes do nosso cérebro, elas têm uma relação
um pouco maior com cada parte da nossa cabeça, da nossa face. A gente poder dividir a face em 3 terços, praticamente equidistantes, iguais, né? Lógico que cada indivíduo vai ter esse desenvolvimento diferente um do outro. Então, nós temos o terço superior, que ele vem do tríquio até esse ponto entre as sobrancelhas, que é a glabela, que é onde fica a testa, né? Essa região é onde está o intelecto, né? Aí vem o terço médio, que é o terço da emoção, e alguns dividem a região do nariz como a região da ação e do ritmo, e o terço inferior expressa a intuição, a nossa vontade. Então, há uma certa relação de cada uma dessas partes com o nosso desenvolvimento cerebral. Então, de acordo com as expressões que nós temos, nós vamos, e com o desenvolvimento de cada parte, dá para saber, dá para inferir alguma coisa do discurso de uma pessoa. E aqui na questão, olhando na prática clínica, nós estamos vendo aí, dá para dar uma analisada e ver que o paciente, analisar a questão da localização, por exemplo, da orelha, né? A divisão foi aproximadamente igual nas 3 figuras. Porém, olha como a orelha do primeiro está mais abaixo, a do segundo está bem na linha e da terceira não vê orelha, né? Não aparece a orelha tanto. Então, mostrando aí de novo, né? Intelecto, emoção e instinto sendo refletidos na nossa face. A face, a imagem, ao olhar, a gente vê como um todo, né? Se tem a visão normal, vai ver a face como um todo. E vendo essa face como um todo, há uma adaptação do olhar para que a gente não vê algumas imperfeições. A gente dá uma equalizada na imagem, né? Então, todo esse processo de divisão, de segmentação da face, facilita para a gente ver, eu estou passando uma linha no meio, né, dividindo o paciente em 2 partes, na parte direita e parte esquerda, e aí está mais ou menos igual, as orelhas estão mais ou menos do mesmo tamanho, né, vê o mesmo tanto de orelha, uma está mais evidente do que a outra, o olho como que tem uma altura, o outro tem outra. Então, essas coisas, a gente olhando normalmente, a gente não vê muito isso. Então, a função da imagem, da gente trabalhar a imagem, saber os detalhes da imagem, é essa questão da gente ver o paciente como um paciente que tem dimorfismo sexual e que ele tem uma certa simetria. A simetria é algo que, de acordo com alguns estudos, é mais fácil para nós vermos uma pessoa simétrica e elegê-la é um dos requisitos que dá menos trabalho para o cérebro. E o cérebro, ele é um pouco direto, ele seria uma palavra assim, preguiçoso, né? Então ele vai escolher um efeito mais fácil e a simetria é algo mais fácil da gente poder fazer uma escolha, por exemplo, de parceiro, parceira, né? E isso está ligado também com o dimorfismo sexual, com a questão hormonal e esse processo de analisar uma imagem, ele facilita muito para a gente poder estabelecer diagnóstico e poder entender o paciente e ver alguns detalhes que sem a imagem seria mais difícil, né? E aí, de novo, a face mostrando o terço superior, né? Interesses intelectuais, o terço médio, a emoção, e o terço inferior, a questão instintiva. Então, muitas vezes a gente vê falar, o bandido ele é um psicopata, por exemplo. Aí, o que os especialistas vão saber? Não, ele não é um psicopata. Psicopata
não teria o nariz tão amplo. O nariz amplo significa, está na parte emocional, ele precisou de ter inter-relação. E um psicopata não teria esse tipo de inter-relação, e esse terço do psicopata, por exemplo, seria ele teria a tendência de ser menor, né? Na maioria das vezes, né? E a questão da simetria é outra coisa importante também para a gente analisar no paciente. Primeiro, ele quer melhorar. E segundo, também, a questão de uma face muito assimétrica, um olhar muito sem vida, isso vai trazer também uma pessoa que tem uma tendência a até mesmo a criminalidade, né? Um excesso de assimetrias. Porém, a assimetria tem que ser total? Nem tanto, né? A assimetria, ela, se for totalmente simétrico, também fica um pouco sem assim, seria uma coisa meio aguada, né? Você não iria ver com um interesse. Um pouquinho de assimetria faz parte da receita de uma face, né? E essa questão de ver, por exemplo, de olhar o paciente e fazer essas análises, ele tem uma estrutura óssea que a gente vai estar, e por fora vai ter a questão da parte de tecidos moles, que hoje é bastante estudado pelo visagismo, pela fisionomia, pela morfopsicologia e por outras filosofias ocidentais, para entender a imagem, para entender por várias funções, né? Desde luta, desde polícia civil, né? Então, isso são coisas importantes aí. O cérebro, ele não veio do jeito que nós temos ele. Tanto é que se a gente olha um crânio antigo, o que vai acontecer? Nós vamos ver que ele tem um tamanho bem menor na região do neocórtex. Então, o cérebro ele passou por um processo de complexificação, e que isso foi fundamental para a questão da evolução, né? E, ao mesmo tempo que isso acontecia, o que o cérebro desenvolvia e era estimulado, né? E assim facilitou o processo de aprendizagem e o desenvolvimento afetivo cognitivo, né? E as emoções, elas foram extremamente importantes, né? Emoções, subjetividade, têm um papel inseparável para o desenvolvimento da cognição. Então, a neurociência, ela mostra como as emoções envolvem com a capacidade de processar essa informação, de transformá-la em conhecimento, né? E a cognição é o quê? Tem a ver com as nossas habilidades mentais, com a percepção, com a atenção, associação de um assunto com o outro, imaginação, juízo, raciocínio e memória. E aí a gente vai chegar no transtorno dismórfico corporal, TDC, Body Dysmorphic Disorder, BDD, né? É que quando o olho vai olhar a imagem e ele vê algo que não é tão exagerado, que outras pessoas não veem. Então, o que é o transtorno dismórfico corporal, TDC? É uma condição de saúde mental associada com uma percepção distorcida, né? E com uma vontade muito grande de fazer procedimentos cosméticos. Então, a visão, ela vai ver algo que não existe, ela vai ver um nariz que deforma, vai ver um problema que é pequeno, ele vai aumentar esse problema, né? E a principal característica vai enfatizar as características negativas, como medo, angústia, ansiedade, comportamentos repetitivos, como olhar no espelho, a sensação que se não consegue resolver esse problema fica desesperado, e vão ter respostas que vão estar de acordo com a percepção visual errada desses pacientes, né? E quem fez um dos grandes estudos ultimamente é a Francesca Bailards, uma australiana, em 2019. E o que o Manual de Diagnóstico e Estatística dos Transtornos Mentais, o DSM-5 de 2013, ele vai falar do transtorno dismórfico corporal, né?
ele vai defini-lo como uma condição psiquiátrica, né, uma preocupação com um defeito ou uma falha percebida na aparência física de alguém, que não é perceptível ou apenas ligeiramente perceptível por outras pessoas. Isso é a definição básica. E essa questão do defeito, né? No inglês tem até uma palavra que é flow, que dá uma ideia de algo que escorre também, né? Então, que a mente não está muito precisa, mas dá uma ideia também de escorrer, né? Então, a definição em inglês, ela tem um sentido ainda mais forte do que em português. E o que acontece? Cirurgias plásticas... lembrando aqui de Michael Jackson, ele era um cara que fez várias cirurgias plásticas, né? Ele começou em 1984, e aí numa entrevista que ele deu para Oprah Winfrey, que ele falava que ele era muito perfeccionista, que ele não satisfazia com nada, nem com a imagem, e ele nunca sentiu satisfeito diante da sua imagem. E quem não se sente satisfeito diante do espelho, né? Uma vez ou outra? Então, uma vez ou outra não é problema. Agora, se começa a fazer cirurgia demais, aí é um problema. A imagem corporal é um construto que depende de várias coisas. Por exemplo, os nossos sentimentos, nossos pensamentos, como que a gente vai perceber, como que nós vamos nos ver. E aí é que as crenças podem ser criadas, né, de uma maneira negativa a respeito do que a pessoa espera dela em termos de peso, né, em termos de tamanho. E aí essa discrepância entre a verdade, né, real e ideal é que vai fazer com que a gente esteja mais dentro da normalidade ou já chegando a uma questão de transtorno, né? Então, essa pessoa ela vai ter uns sentimentos, umas atitudes equivocadas, negativas em relação à sua aparência física e problemas que vão chegar à mente, né? Muitas estão comórbidas com a bulimia, anorexia, a baixa autoestima, depressão, ansiedade, o próprio transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, né? E essa insatisfação com a imagem corporal, ela está bastante associada com os nossos comportamentos na sociedade ocidental, principalmente no sexo feminino, né? Os homens, às vezes, mostram menos essa questão ou sofrem calados. E o que acontece? Nós vamos ver um alto índice de pessoas buscando os procedimentos estéticos, porque eles pensam que é cirurgia estética que vai resolver o problema. Aí a prevalência entre pessoas da população geral, ela pode ir de 0,7% a 7,5%, né? Já no ambiente cosmético, essa taxa ela fica elevadíssima, porque as pessoas que mais procuram procedimentos cosméticos não são as normais, são as que têm o problema. Então, se você entra dentro de um procedimento, de um consultório de terapia que resolve esses problemas estéticos, seja cirurgião plástico, seja cirurgião dentista, né? O que acontece? Lá a incidência vai ser muito alta. E o que a gente nota? Que as maiores pesquisas hoje, elas são feitas no mundo da cirurgia plástica. Porém, o consultório dentário também tem esses problemas, né? A pessoa que faz estética, que faz peeling, de vez em quando aparece uma pessoa que queimou o rosto de tanto fazer peeling, porque nada que fazia a satisfazia. Então, o transtorno dismórfico corporal, apesar da maioria das pesquisas serem direcionadas aos cirurgiões plásticos, a cirurgia plástica, ela está envolvida em todos os meios. Daí a grande necessidade de outros profissionais também começarem a preocupar com isso aí, né? E o diagnóstico? Tem, de acordo com o DMC,
DSM-5, nós vamos ter esses critérios diagnósticos aí, que é uma percepção com defeitos que não são observáveis ou são minimamente observáveis. O segundo seria apresentar comportamentos repetitivos, como olhar no espelho, em superfícies reflexivas, e ficar se consertando excessivamente, se automutilando em termos de pele, né? E de tanto consertar, acaba estragando, né? E uma preocupação que causa, né, um sofrimento significativo e até mesmo um dano clínico. E preocupação que não se explica melhor por qualquer outro transtorno que tenha a ver com alimentação. E a pessoa, para ela ser classificada dentro do transtorno, como que é que eu vou ver isso? Ela é mais ou ela é menos? Então vai depender de um insight que ela tem. Se esse insight é bom ou razoável, significa que o indivíduo ele reconhece que as crenças do TDC não são definitivas, ou provavelmente não são verdadeiras, ou podem ou não ser verdadeiras. Então, se ele tem essa cabeça aí, provavelmente você consegue trazê-lo de volta e a terapia vai ser mais fácil de resolver o problema desse paciente. Aí já tem o paciente que ele tem um insight pobre. Aí o indivíduo acredita que as crenças do TDC são verdadeiras, né? Agora, o insight ausente ou crenças delirantes é aquele indivíduo que está completamente convencido de que é verdadeiro e ele delira, né? Ele já fica horas e horas de frente do espelho, e às vezes até 8 horas por dia, de acordo com alguns artigos. E o diagnóstico diferencial. Então, é importantíssimo a gente fazer um diagnóstico diferencial entre os transtornos alimentares e o transtorno dismórfico corporal. Porque o transtorno dismórfico corporal, ele tem a ver com essa questão do baixo insight, ele também está relacionado com dismorfia muscular, né? Aquele homem que fica horas e horas, e não só homem, algumas mulheres também, mas mais homens, querendo melhorar, que ele acha que ele está mal na questão muscular, né? Preocupação com partes específicas ou com características específicas do corpo, preocupação da aparência que não é perceptível, como a gente já falou, e verificação compulsiva e mudança de comportamento, né? Então isso são coisas que têm a ver só com o transtorno dismórfico corporal. E a questão do transtorno alimentar, a pessoa vai preocupar mais com o peso e com a forma do corpo, né? Ele não está preocupado com um defeito específico. E com os dois transtornos, estaria relacionado a uma imagem negativa, né? Ele iria evitar lugares, situações, pessoas, fazer qualquer atividade, e ele vai checar o corpo, vai esconder alguma coisa do corpo, com cabelo, com um lenço, com um echarpe, alguma coisa assim, né, para camuflar. E ele também vai ser o quê? Perfeccionista e vai ser uma pessoa bastante ansiosa. E esse transtorno, na psiquiatria, ele está bem estabelecido, né? Já sabe que é uma preocupação que é angustiante, que é problemática, que causa sofrimento, mas é uma coisa que o defeito é imaginário, ele é leve, né? Mas para aquele paciente é um problema muito sério, né? E os cirurgiões plásticos, eles estão conscientizados do transtorno dismórfico corporal, do TDC. Agora, diagnosticar esse transtorno não é algo muito fácil numa consulta, porque essa pessoa ela é muito parecida com o normal. Então, só depois de um tempo para a gente poder, de repente, saber que ela tem o transtorno. Então, há uma necessidade de mais ferramentas para fazer triagem, para fazer o diagnóstico, mais screening, mais dicionários, né, mais questão de voltar para essa perspicácia, essa fineza do diagnóstico. Então, não tem muitos
questionários aqui no Brasil. Então, precisa mais. Então, a intenção, além de estudar o transtorno, é que a gente também estabeleça, sistematize algumas questões para serem colocadas na anamnese, porém, isso tem algo para se seguir. Então, o julgamento dessa pessoa, ela não tem um bom julgamento, né? O problema é psiquiátrico e ela vai procurar recursos estéticos, então ele está comprometido na maneira de entender, né? E eles procuram os procedimentos estéticos porque eles estão convencidos de que o problema será resolvido, aquela alteração será resolvida por um profissional da área médica. Ele não pensa que ele tem que ir no psiquiatra e no psicólogo. Ele não pensa que vai resolver o problema dele, dependendo do insight, né? Que insights muito acentuados, né? Eles vão precisar de tratamentos mais longos e tentar algum medicamento, apesar de que, pelo que eu tenho visto, não tem medicamento que seja aprovado para o transtorno, só para questão de depressão, e ele, né, o que ele vai ter mais é uma terapia cognitivo-comportamental. E o TDC, o que é, né? A principal característica é uma resposta emocional negativa relacionada à percepção visual de partes do corpo, né? A imagem corporal, o que ele é? Ela é complexa, ela depende de vários quesitos, né? Desde sentimento, emoção, e essa pessoa ela tem um problema visual, então ela não tem condições de se ver bem, né? E aí a gente começa a ver na mídia hoje várias situações muito graves em termos de imagem, né? Ou uma sobrancelha, né, exagerada, ou um lábio com problema, e aí esse paciente, ele nunca vai ter um fim, ele sempre vai estar com esse problema e aumentando o complexo dele de evitar situações, e ele fica com um comprometimento no sentido funcional. E o que não é o TDC, né? Agora a gente vai colocar uma fala de uma grande pesquisadora e ela vai falar que o TDC não é vaidade, não é culpa de ninguém, não é algo insignificante, não é trivial, né? Que não é uma coisa que seja normal, com aparência de adolescente. Então, a doutora Catherine Felix é uma grande estudiosa e ela vai falar sobre o transtorno dismórfico corporal. O vídeo está em inglês, não consegui pôr legenda em português. Now, what is BDD not? It is not vanity, as Carla said. It is not anyone's fault. It's not the sufferer's fault. It's not a carer's fault. It's not the parents'. It's nobody's fault. It's a disorder that people get. O transtorno dismórfico corporal, ele vai afetar determinadas regiões do nosso corpo, né? E ele é uma questão de visão, né? Uma visão que afeta a imagem corporal, que o reconhecimento passa a ser um problema, porque a pessoa, ela se vê como feia, desfigurada, pouco atraente, né? E ela se vê como um monstro, é normal, né? E essa preocupação, ela leva a um sofrimento, ela leva a falhas bastante significativas, e eu vou colocar agora a fala da professora Cristiane Fayad, professora doutora Cristiane Fayad. Vai falar um pouquinho. Tema de saúde mental hoje, as especificidades, né, de cada transtorno, é um tema de extrema relevância hoje, principalmente no momento que nós estamos e no momento que vai preceder, né, vai ser posterior, desculpa, ao que nós estamos vivendo. Então, acho que é bem importante a gente tentar compreender essa relação da saúde, né, e da doença mental como algo complexo, né, dinâmico, multifatorial, com diferentes fatores que envolvem essa relação, também é algo extremamente importante, né, e até o seu cuidado, né, teve uma pequena crítica que você fez que eu concordo muito, porque
apesar do transtorno ele ser a grande característica dele, né? Ser aquela concepção que é perceptível, né? Eu vejo o problema, mas para os outros ele não é perceptível, ele é mínimo, né? Mas para aquele indivíduo não, aquilo é real, aquilo requer cuidado, traz consequências e é válido, né? Tem realmente um problema instaurado e muito sofrimento e toda uma questão de saúde mental que envolve isso. Então, dentro do processo histórico que a gente pode ver é que o transtorno não é algo que só está manifestando na sociedade moderna, onde a gente está vendo tanta internet, tanto Instagram, né? Então, Franz Kafka, lá em 1883, 1924, né, que ele se via muito desfigurado em termos de postura, de ombros, e ele ele tinha um medo de ver no espelho, não queria comprar roupas novas para não precisar de testar, né? Aí vem o Sergei Pankejeff, que é o famoso Homem dos Lobos, muito bem documentado na psicanálise, é um caso clássico da psicanálise de Sigmund Freud, e ele que nasceu em 1886, só foi morrer com 95 anos em 1979, né? Ele tinha ideias fixas, imaginárias, de reclamação quanto a um furo que ele tinha no nariz. Ele tinha um espelho, ele ficava olhando, ele tinha feito um procedimento de eletroforese e isso deixou ele bastante preocupado com isso aí, mas ninguém via. O caso do Homem dos Lobos é um caso clássico da psicanálise, porque ele teve um problema na infância e isso veio a trazer problemas para ele na juventude, né, e ele ficou com problema até praticamente o fim da vida. E ele foi paciente de Freud, ele, o pai dele, né? E aí vem um caso já mais recente, que é desse Nevan Signovich, que ele nasceu em 1970, ele fez algumas septoplastias, e uma delas levou ao priapismo. O priapismo é uma ereção constante que a pessoa não... é uma intercorrência, né? Um efeito colateral, lógico, efeito colateral de uma maneira geral sempre indesejável, e ele ficou com esse problema. Depois dele fazer 12 cirurgias, dentre elas 3 no nariz. E outro escritor que coloca muito bem a questão do transtorno é que um jovem, né, de 28 anos, ele está olhando o nariz, está, né, olhando no espelho, e a esposa dele chega e ele fala, olha, eu estou olhando o espelho, estou com uma dor aqui, e aí ela fala, nossa, eu achei que você estava olhando para que lado o seu nariz cai. Aí o que acontece? Ele falou, meu Deus, meu nariz cai? Meu nariz é torto para algum lado, alguma coisa, e aí a mulher fala, cai sim, ela reforça. E o que acontece? Esse rapaz que tinha 28 anos passou por um processo de obsessão por muito, muito tempo. Então, esse conto do Luigi Pirandello, né, nenhum, 100 mil, ele mostra para a gente a importância da gente fazer colocações positivas para os nossos pacientes e que não leve ele a piorar o quadro que ele já tem, né? Porque isso pode trazer um problema para a gente mais tarde, principalmente se ele tem o transtorno dismórfico corporal, né? Então, avaliar com toda sinceridade e não ampliar os problemas, porque às vezes a pessoa já é muito focada no problema em si. E aí tá as áreas de reclamação, né? Primeiro tá a pele, por isso os dermatologistas têm muitos estudos sobre, né? Depois vem o cabelo e o nariz, né? E aí vai todas as partes do corpo, né? E tem muitas reclamações sobre diversas regiões do corpo. Mas quem tem mais contato são os dermatologistas com esse transtorno. Também tem muitos estudos na área de dermatologia, porque os problemas de pele são muito grandes. Então, chegando a essa conclusão, hoje que nós temos muitos esteticistas, eles precisam ter cuidado, porque senão eles vão fazer um procedimento, vai repetir esse procedimento e, de repente, pode trazer problema.
E os cuidados com o corpo, eles começam a ficar assim, de repente você começa a ver o paciente e a pensar, não, mas esse paciente ele está com excesso, porque ele está se lavando excessivamente, ele tem um cuidado excessivo, que é o que se chama grooming em inglês, né? Grooming, uma tradução, seria o gato se lambendo, né? A ave se bicando, né? Ajeitando as penas. Então, esse grooming é algo que colocou dentro do transtorno, porque é aquele exagero no cuidado, né? E a pessoa também ela acaba ficando com uma fixação na maneira de arrumar o cabelo, acaba às vezes também tendo alguns pacientes que arrancam o cabelo, essa questão do bulking, que é ficar grandão, né? E o cutting, que é depois fazer esse refinamento, que além de ficar grande, ainda fica estilizado, um grande estilizado. E a tricotilomania é um problema que arranca o cabelo, né? Um problema de autoestima e da aparência. E esse fato de puxar o cabelo dá um alívio nessa tensão momentâneo, né? E a pessoa também pode desordenar excessivamente o cabelo. Então, isso é uma das comorbidades que estão associadas ao transtorno dismórfico corporal. E o skin picking é uma automutilação que pode envolver rosto, pescoço, braços, ombros, e onde a pessoa vai se beliscando, se automutilando, em resposta ao processo de ansiedade, né? E de uma maneira geral, depois que a pessoa sente muito mal. Num dos estudos mostra que teve uma paciente que foi beliscando na região do pescoço, foi tirando pedaços pequenos do tecido até expor um vaso grande nessa região, né? E teve que ser socorrida. E o que causa esse transtorno? As causas são um pouco desconhecidas, né? Mas já sabe que tem áreas do cérebro que estão mais ativadas, outras menos, né? A resolução visual é diferenciada, vai processar esses estímulos de uma maneira errada e, assim, tem muitos fatores e, de uma maneira geral, tem uma questão biológica que está relacionada e, principalmente, a questão hereditária, porque, de uma maneira geral, onde tem um paciente com transtorno, vai ter outros na família, né? Associa-se aos sintomas do TDC a pessoa ser fumante. Se essa pessoa não fuma, ela pode ter até 90% de chance de não ter o transtorno, né? E o transtorno, a pessoa fica mais propensa a beber para ela poder se desinibir, para ela poder esquecer, para ela poder lidar bem com os colegas e para poder lidar com o sofrimento, com essa preocupação que ela tem um problema que ninguém está vendo, mas ela está sentindo aí. Então, pode ter associação com esses hábitos, tanto da bebida quanto do cigarro, né? Porém, tem que ter cuidado para perguntar, porque essas perguntas, muitas vezes, elas já estão na anamnese, mas a gente tem que saber que é algo que, quando a gente está querendo focar o transtorno, elas também têm a sua importância, mas tem que ter toda uma ciência aí para fazer a pergunta. E, dentre os tratamentos para o transtorno, o que acontece? Tem a terapia cognitivo-comportamental e no medicamento fala que não tem nenhum, né? Nenhum que é aprovado para o TDC, né? Vai usar antidepressivo. E essa terapia cognitivo-comportamental é um tipo de psicoterapia que ajuda a mudar padrões de pensamento, interromper padrões de pensamento, comportamentos inúteis, né? O objetivo da terapia é compreender sistematicamente os processos que mantêm a condição do sofrimento emocional, né? E vai fazer um teste, que a pessoa vai ficar ali testando, ver se ela consegue mudar os padrões de pensamento, padrão de comportamento. E isso dá muito certo, segundo os estudos, segundo os artigos. Então, essa execução de procedimentos estéticos, a gente deve considerar o TDC, né?
deve estar preocupado com ele. Certificar que algumas perguntas podem ser feitas durante o processo de anamnese e para poder ver se o tratamento vai para frente ou se esse paciente tem problemas mentais e qual que é o grau de insight desse paciente, né? E o que acontece? Tem muitos testes, tem muitos questionários, tem muitos screening por aí, porém tem muitas triagens, né? Que tudo isso, quando a gente vai começar a ver o que é um questionário, a gente vê que cada um tem um sentido, só que isso precisa ser feito com uma pessoa bastante competente para isso, né? Que é o psiquiatra. Porém, como é que a gente vai descobrir isso, né? A gente tem que ter um questionário ali com algumas perguntas para a gente já começar a fazer essa suspeita, né? Que esse paciente ele pode ter um problema que ele não está relacionado, porque ele não vai ser resolvido, ele está relacionado com a imagem, mas ele não é resolvido com procedimentos estéticos. E tem questionários importantes que são usados aí, que é esse Body Image Avoidance Questionário, né? O Body Concern Questionário, que também são bastante utilizados. E tem o BDDQ, que é o primeiro questionário que foi elaborado, que até foi a Catherine Phillips que elaborou. E dele surgiu essa versão modificada para dermatologia. A gente tem a escala, né, o Body Dysmorphic Disorder e Allen-Brown, né, é uma escala para obsessão e compulsão, né? E esses questionários já têm anos de uso, já tem comprovação, tem boas propriedades psicométricas, mas o que acontece olhando esse questionário? Nós precisamos de alinhar esses questionários com as necessidades dos procedimentos estéticos, porque não há um costume, né, de usar os questionários dentro dos neófitos aí que estão começando com os procedimentos estéticos. E isso necessita isso acontecer, né? E esse também é um questionário que vem com a sequência de perguntas e então que vai ver a questão da autoestima, do problema que a pessoa tem, se ele tem condições graves psiquiátricas, né? E o que precisa de ser feito, né? Uma nova versão, estudar as versões que já existem no Brasil, né? Ver o leque de procedimentos que cada profissional está desenvolvendo e elaborar um questionário que seja adequado para cada tipo de profissional e, dentro do possível, às vezes até agrupar algumas questões que podem ser comuns a todos, né? Mas é o seguinte, a formação do biomédico ela é direcionada para determinado ponto de vista e do cirurgião dentista outro, ele só mexe com a cabeça, por exemplo, e principalmente agora com a questão da harmonização orofacial, né? O próprio enfermeiro, o próprio farmacêutico, fisioterapeuta, então tem que dar uma revisada sobre todos os questionários que existem e, de repente, mais estudos são indicados nessa área. Então, e para construir um questionário, a gente não pode ir construindo de qualquer maneira, né? A gente tem que ter uma certa preocupação para poder elaborar esse questionário. Tem regras, né? Então, a minha ideia é que façamos esse questionário, que prepare um questionário com base nos que já existe, adaptar essa versão e criar um instrumento que resuma todas as questões que a gente precisa para poder emitir um sinal, né? Então é isso aí, né? E aqui eu trouxe algumas questões da psicometria, né? Que para a gente poder ver esse transtorno, nós não poderíamos
assim, não pensar que que tem umas etapas para poder a gente questionar o paciente, né? A gente não poderia aplicar só as perguntas sem saber se essas perguntas vão ter efeito de uma resposta que seja positiva. Inclusive, há efeitos sobre a questão de responder uma pergunta, até com a temperatura que está no dia, a temperatura que está na sala, né, o ambiente, a cadeira que a pessoa senta, né? Tem estudos para mostrar isso, que você está querendo descobrir algo da pessoa, mas ela está num dia que, sabe, que ela, de repente, não está apta para responder aquilo, né? E outra questão seria repetir esse processo de questionamento mais do que uma vez. Então, algumas perguntas, né? E o transtorno, dos piores problemas que a gente pode enfrentar seria a questão do suicídio, que está relacionado com o transtorno em si. E o que acontece? O paciente ele vai passar por algumas fases, né? Ele não vai direto no problema do suicídio, ou se não, ele tem diferentes escalas, né? A questão da ideação suicida, né, que é uma coisa mais leve, a pessoa só pensa, né? E, de repente, a questão de ele já tentar, né? E ele tenta, né? Ele pensa, não só pensa, mas ele tenta. E, de repente, ele realmente consuma o suicídio, né? Então, suicídio não é uma brincadeira e tem a ver com a pessoa não se identificar com a imagem que ela tem, né? Então, hoje, a questão de pensar na imagem, nós podemos pensar nisso aí em vários segmentos. Nós estamos na questão da identidade que não tem o efeito de uma rocha. Então, as pessoas têm o direito de pensar em questão de mudança de gênero, em questão de melhorar a sua aparência por uma cirurgia, de resolver alguns problemas. Agora, nós temos que estar atento até que ponto, né, isso vai ser resolvido pelos procedimentos que a gente oferece, né? E outra coisa, então esse paciente, se a gente faz o procedimento, esse procedimento não dá certo, ele tem, a chance dele cometer o suicídio fica maior. Então, olha a responsabilidade que tem a ver com o nosso trabalho em si. E imagina, tem pessoas que são comunicativas, tem pessoas que não são comunicativas, que elas guardam as coisas para ela. Então ela faz o procedimento, de repente ela poderia cometer o suicídio ou cometer atos graves ou realmente trazer problemas maiores. Porque o que, diante da leitura de vários artigos ultimamente, né, que eu acabei de passar por um processo de mestrado no qual o tema do exercício da pesquisa do mestrado foi transtorno dismórfico corporal, então eu acabei passando por várias leituras. Então, tem algumas coisas que não são unânimes, mas a gente precisa de ter cuidado, né? Então, a questão do suicídio é muito assim, falada, é muito buscada e entender melhor o porquê que isso tenha acontecido. E isso não é algo impossível. Nós podemos ver que nos jornais recentes nós temos um médico, né, que ele usou muito PMMA nas faces, essas faces ficaram transfiguradas e teve uma paciente que a origem familiar dela é do Rio e ela cometeu suicídio recentemente. Esse médico está respondendo por processos, né? Então, esses processos têm um peso grande, tá? Qualquer pessoa que trabalha na área jurídica sabe que isso é algo que tem acontecido e a cada dia mais as pessoas estão influenciadas por notícias, por imagens, por propagandas dentro de Instagram, que a imagem dela vai acontecer isso e isso, ela vai e faz o procedimento, não acontece, e aí? Né? Então, é onde a gente precisa estar amparado por essa questão de entender a imagem. E uma das maneiras que nós temos hoje para entender a imagem é o estudo de ferramentas auxiliares, tipo o visagismo,
que também é algo que eu trato, né, no livro, e é isso aí. E facilita, né, para você entender a geometria facial, para você fazer um procedimento que realmente você vai entregar um procedimento que ele está de acordo com a busca do paciente em si, né? E o que esse paciente também ele tem de perigo, né? Ele não fica satisfeito, ele não termina o tratamento, ele termina e vai procurar outro, né? Então, o que seria um problema? Seria um problema, primeiro, a gente perde o paciente da gente, ou senão a gente recebe o paciente do outro que acabou de fazer algo, né? E ele não vai contar para você, provavelmente, né? E aí você faz mais algo e o paciente já é um problema. Esse paciente tem um histórico de agredir o profissional que o atendeu. Ele tem um histórico de judicialização maior do que o normal. Então, o que me levou a estudar esse transtorno? Primeiro, por trabalhar com um grande profissional, um grande professor aqui de Brasília, o professor Alberto Jamal, e ele sempre estava falando sobre esse transtorno, até que ele me deu um livro de cirurgia plástica que falava sobre esse transtorno, e eu acabei ficando interessado. E fora do país, vendo um curso, o que acontece? Eu vi uma professora falando, a paciente era uma desonesta, porque ela fez o tratamento comigo, ela fez o tratamento com outro, e ela pediu o dinheiro de volta, e aí eu pensei, bem, esse negócio é o transtorno dismórfico corporal. Isso pode não ser desonestidade, desentendimento, de repente você ficar desgostoso com algo que é feito, tudo bem, mas recidivando, acontecendo de novo em outros lugares, isso estava muito característico, era o transtorno dismórfico corporal, né? Então é isso, o meu recado está dado e há uma nova consciência no ar sobre que ao atender os nossos pacientes, a gente tem que ficar atentos para ver se esse paciente ele realmente tem um problema de saúde ou ele tem um problema psiquiátrico, e algumas questões são importantíssimas da gente colocar na nossa anamnese e a gente, de repente, pode evitar de atender um paciente que ele depois vai ser um grande problema. Obrigado.